Fala, meus atletas, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, eu vou começar a fazer a partir de hoje, toda semana, segunda-feira, provavelmente, domingo ou segunda, vou soltar aqui uma avaliação semanal onde nós vamos ver uma projeção do que pode acontecer em alguns papéis. Por exemplo, Nasdaq, né, ouro, S&P 500, Bitcoin. Nós vamos fazer uma avaliação, isso lógico, a critério de estudo, eu vou fazer uma projeção semanal do que pode acontecer na semana, áreas ali que ele pode respeitar, que ele pode voltar, e aí eu quero deixar isso aqui público para que eu possa voltar depois e avaliar junto. Então vamos lá, deixa eu só rodar a vinheta antes aqui para a gente começar. Let's go! Então olha só, que eu tenho a primeira avaliação que eu já fiz, né? Esse aqui eu fiz semana passada, essa projeção aqui, ó. Inclusive, eu até fiz uma operação ontem. Ontem, na hora que o mercado abriu aí, eu marquei essa abertura e fiz uma projeçãozinha ontem. Ele abriu numa região de compra aqui, uma região forte, sabe? Abriu para baixo dela, o mercado Nasdaq aí. E aí eu fiz uma compra ontem, deixei ela posicionada e hoje, na hora que eu acordei, ela estava dando aí $50 e agora tá dando aí mais ou menos $55 aí, tá? Então aqui já foi uma região, mas eu quero marcar aqui junto com vocês as regiões. Eu vou até tirar esse indicador meu aqui, pronto, deixar o gráfico limpo aí, porque que é o seguinte, aqui nós temos regiões, ó, aqui eu já marquei a região da semana passada, inclusive ele veio aqui ó, na semana passada, voltou, foi aquele trade que a gente pegou aí, um trade ganhador, né? Então, deixa eu colocar no gráfico de 1 hora, que aí vai ficar melhor da gente ver aqui junto. Então, olha só. Deixa eu só mudar isso aqui, aí pronto. Aí se eu me colocar ali pra cima, vai ficar mais divertido, né? Aí você consegue ver melhor. Então, olha só. No gráfico de 1 hora aqui, eu consigo ver melhor essas regiões, né? Então, eu marquei aqui uma região forte de suporte. E nada mais é isso aqui, tá? Do que topo e fundo. E aí, lógico, tem que fazer a avaliação no momento da entrada, né? Mas eu já tinha marcado isso aqui, que era uma região forte. E aí agora eu vou fazer as marcações de novo aí com vocês para fazer a projeção aí para a semana. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, uma região como a outra, né? Forte também, mas aqui nós vamos marcar essa região, que é uma região bem interessante de se posicionar, onde o mercado já foi 1, 2, 3 vezes aqui. Então é uma regiãozinha aqui que vale a pena. Eu vou marcar a data aqui que a gente está marcando isso, para de fato a gente avaliar junto. 14 do 7 do 25. No gráfico de 1 hora. Aí, agora apareceu. Deixa eu só passar isso aqui para cá. Porque aí a gente sabe que aqui é uma regiãozinha que a gente quer até vender. Uma regiãozinha aí que vale a pena. O mercado chegou aqui, é uma regiãozinha que a gente quer vender. Aqui, ó, é uma região forte, né? Uma região que ele ficou lateral aqui, ele veio aqui bastante. Aqui, na verdade, era uma região de venda, né? Onde aqui eu fiz uma venda semana passada e ele pagou, vindo buscar aqui. E agora ele já rompeu essa região, enfim, agora essa aqui ó, passa a ser uma região também ainda importante, mas uma região um pouco mais de suporte, né? Que aí, ó, eu vou trazer para cá. Pronto, ele fez a abertura dele aí. E aqui é a mesma marcação. Pronto. Só tirar isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui, na verdade, ó, verde. Porque se ele vier aqui, o que eu quero fazer? Eu quero comprar, certo? Então ele já veio aqui, tá vendo aqui que ele abriu aqui, ó, nessa região. E aí eu já fiz uma compra aqui, acreditando que ele vai vir aqui nessa região. Aí, por exemplo, já estou posicionado. Aonde eu acredito que ele vai? Eu posso marcar aqui, ó, todo esse range e ver o seguinte, ó, aqui é os 50% desse range, certo? Logicamente, eu não estou marcando ele
exatamente aonde é aqui. Mas vou pegar aqui o último topo e o último fundinho dele aqui. Essa é a região aí onde ele tenderia a ir, né? Fechar esse gap aqui e buscar umas regiões de interesse que ele tem. Então, tá feito aí a projeção aí para essa semana, onde ele pode andar. Logicamente, ele pode movimentar bem mais. Aqui era uma região que eu tinha marcado na semana passada, mas eu vou mudar ela aqui, ó. Vou deixar ela aqui agora, que é uma região de interesse desse preço aí, ó. Ele vindo aqui, aqui também eu tenho uma comprinha. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui, ok. Eu vou mudar isso aqui para verde também. Pronto. Então são as regiões aí de compra que eu tenho. Macro, né? E aí eu tô falando de 1 hora, né? No fractal aí de 1 hora, que já é o suficiente pra gente analisar isso aqui. Se eu pôr aqui em 4 horas, por exemplo, vai dar basicamente as mesmas regiões, tá vendo? Então não vai mudar muita coisa, né? E aí eu venho para os 5 minutos, onde eu busco as minhas entradas. E tá aí, ó, marcado. Vou tirar isso aqui. E tá em cima da onde eu acredito que ele pode ir ali. Bom, então eu tenho aqui as minhas regiões marcadas aí, ó, dentro do gráfico. Essas aqui são áreas... Não. Deixa eu só voltar isso aqui que eu não quero mexer nisso. Essas aqui, ó, são áreas, regiões, né, que eu quero comprar. Eu poderia comprar. Posso até baixar mais um pouquinho aqui, ó. São regiões que ele pode tocar e voltar tudo, tá vendo? Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar onde tava aí. Vou mexer não. Pronto. Eu marquei lá. Regiões onde ele veio e eu comprei, inclusive. Ele abriu aqui, ó. Abriu aqui. Eu comprei e aí eu tô esperando ele movimentar. Ele veio aqui embaixo, voltou. E aí agora estamos esperando ele se movimentar. Já tô protegido aí, 10 dólares. E vamos ver o que vai acontecer. Então isso aí é o Nasdaq, né? O S100. Deixa eu só ver aqui na semana como é que ele tá. Dentro. Bom, faz sentido ainda ele realmente vir aqui. Vamos ver aí. Dentro dessa VWAP aí. Bom, tá marcado aí. Nasdaq. Então vamos agora pro ouro, né? SHA USD. Deixa eu fazer uma análise aqui do SHA USD. Bem rapidamente, não tem muito segredo não. É avaliar aí o que pode acontecer. Olha só, isso aqui eu fiz semana passada, tá? E olha o que aconteceu. Ele não veio aqui, porque eu já tinha isso aqui, eu tinha marcado essa região. Ele não veio nessa região aqui. E aí ele caminhou, né? Caminhou, veio aqui, ó, na região de compra. O que aconteceu? Subiu. Aí ele desceu de novo, veio na região de compra, subiu de novo. Então, ou seja, está numa tendênciazinha de alta aí. E aí a gente tem as regiões marcadas já. Vou deixar elas marcadas que não vai mudar muita coisa. Deixa eu ver se já tá lá, ó. Vamos deixar assim então. Não precisamos mudar muita coisa não, tá? E aí aquele negócio, né? Onde eu entro? Espero o mercado caminhar aqui e faz as entradas no momento certo aí, ó. Não precisa ter pressa, né? Ó, aqui eu vou só ajustar, porque depois que eu marquei, ele já caminhou. Então, eu tenho uma região aí onde ele pode querer vir para voltar tudo aí, né? Então, aqui dentro dessa região, é uma região aí de 0,60%, né, de movimentação. É uma região onde ele pode bater para subir aí. E esses fundos aqui é onde eu posso, por exemplo, deixar o meu stop, né? Então eu entrei, posso deixar meu stop aqui. Se ele vier aqui, ó, ele tem uma tendência a cair um pouco, tá? Então olha só, ele já veio aqui próximo da região, ele pode voltar, fazer um pullback e vir aqui. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Aqui nós já marcamos essa região aqui de H1. Então vai ficar aí, tá projetado aí a semana, ó. Esse aqui pode durar inclusive mais, né? A gente só vai mudar caso ele venha mudando aí de fato as suas regiões. Aqui eu teria aqui eu tô falando das macros, aqui eu teria uma micro região. Tá vendo que essa região aqui, ó, ele veio, desceu, veio e caiu, veio aqui, aí ele rompeu. Rompeu, ele foi na segunda região, caiu tudo, ele lateralizou
Mas aqui ele quis ainda descer. Você pode ver que ele vem fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo mais baixo aqui. E se eu olhar agora, ele está numa região aí longe da VWAP semanal, né, que abriu logicamente abriu essa semana, abriu ontem, hoje, né? Então, vou colocar nos 5 minutos aqui para avaliar isso. Tá descendo aqui. Ele deu uma estressada aqui, né, nessa região na semana passada. Então a tendência dele é que ele volte um pouquinho aí. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tá marcada as regiões. As regiões mais longas, né? Então eu tô falando aí de trades maiores. Se eu fosse, por exemplo, entrar num trade aqui, ó, vou botar no simulador aqui. Aqui, por exemplo, nessa região. Se ele veio aqui e eu entro no trade, o meu stop estaria aqui, por exemplo, de $40 para poder buscar duas vezes. Vamos colocar aqui 80, né? Cadê? Aqui, ó, $80. Então eu tô falando que eu entraria numa região aqui, né, no meio dessa caixa e buscaria ali. Por que eu entraria nessa região? Porque é uma região que joga o preço para cima de mesmo, né? Então ele foi lá, voltou, quase estopou, mas pagou ali, né? Que é o fundo do fundo do fundo. Então dá para confiar nessa caixa aí, justamente porque nós temos aí o cenário mostrando que realmente é uma caixa, uma região importante, né? Então, a gente já sabe que suporte e resistência funciona, né? Suporte e resistência funciona. Mas aqui eu estou marcando as regiões de interesse dele aí que ele pode ir e provavelmente pode dar aí boas operações para a gente. Bom, tá feito aí do ouro. Vamos aqui para Bitcoin. Vamos ver a moeda, né? Que rebentou tudo lá para cima. Deixa eu botar, tá aí 1 hora já aqui. Bom, olha só, eu marquei isso aqui quando foi? Maio. Então eu marquei em maio, o que aconteceu? Ó, em maio ele veio, então quando eu marquei aqui, o que aconteceu? Ele bateu, caiu, aí ele bateu nessa, caiu, e aí bateu aqui, caiu mais um pouquinho. E essas quedas são quedas interessantes, ó. Quedas aí de 3%, tá vendo? Aí ele rompeu, né? Veio aqui, caiu mais uma vez, aí rompeu essa caixa e agora rompeu aí, foi embora, foi com Deus, não tem topo, né, suficiente para ele aí. Então a gente poderia fazer o quê? Não vou projetar ele para cima, porque não tem uma projeção inteligente, mas dentro do cenário que ele tá, eu poderia fazer isso, ó. Então ele pode corrigir até aqui, ó. Ele pode corrigir até o... Cadê? 115 mil... Não, 115.471. Pode ser uma correção dele aí. Até porque ele acabou de fazer um topo, né? E aí tem esse fundinho aqui que ele pode querer vir. E aí o que acontece? Isso aqui, ó. Vem pra cá. Vou colocar aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Marcar essas regiões. E agora aqui é o seguinte, aqui virou uma resistência muito forte para ele, né? Aqui eu tenho um suporte aí muito forte, onde ele pode bater e aí querer subir tudo. E aí vou deixar marcado aqui. Dar uma estressadinha pra cá. Pronto, só pra ficar legível ali. Bom, tá aqui, ó. Marcada aí a região. Aqui eu só vou mudar a cor porque aqui seria, na verdade, uma região aí de compra. Aqui também é uma região... Deixa eu mudar isso aqui, não é isso que eu queria, não. Isso aqui. Aqui, ó, também é uma região de compra, né? Uma região de compra micro, mas a gente viu que ele veio aqui, respeitou, pode ser que ele queira bater aqui novamente, e aí ele voltar nos 50%, né? Que é aquilo que a gente falou.
que eu acabei de mostrar aí, ó. Aqui, ó, nessa região, é uma região onde ele pode querer vir. Uma região aqui onde ele pode pegar essa pernada inteira dele, ó. Uma região mais embaixo. Se eu pego... Eu tô pegando de julho, né? Se eu pegar aqui, ó, onde ele consolidou... Então, tô falando de uma região que ele pode querer vir aqui, até mesmo aqui embaixo. Aqui, ó. Vou marcar, então, até aqui. E aí ele pode enrolar e tudo mais e querer voltar. Então... se eu olhasse para o gráfico aqui e avaliar agora, falar assim, pô, Bitcoin, eu quero comprar, eu quero vender. Nesse momento que ele está aqui, onde ele está aí, eu quero comprar, eu quero vender. Esse momento aqui, mesmo ele estando nessa tendência absurda de alta aí, ele tem que fazer uma correção, né? Ele tende a fazer uma correção natural. Então, nesse momento aí, eu procuraria uma venda, né? Esperaria ele chegar ali em cima de novo. Porque se ele romper aqui, beleza. Ele fez só um topo, não tem um topo interessante aí. Mas de fato, eu buscaria uma venda ali, nessa região, até aqui embaixo, que é a correção dele. Tá vendo que ele tá formando as estruturas aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só diminuir isso aqui. Porque senão vai ficar muito grande. Que eu tô projetando até agosto, não precisa, né? Só julho mesmo. Vou deixar assim, né? Pronto. Em 5 minutos eu vou conseguir ver bem. Rapaz. Aí, ó. Pronto, tá marcado aí as regiões aí do Bitcoin. Regiões de interesse. Ah, não tô marcando o order block, essas coiseiras todas. Não tô. Não é isso que eu tô marcando aqui. Tô marcando as regiões que a gente pode esperar que ele vá para de fato a gente fazer aí alguma movimentação. Isso aqui é critério de estudo, tá? Não tô recomendando nada aí, mas se você quiser esperar, são regiões importantes aí que ele pode ir. Bom, vamos ver aqui petróleo. Petrolinho. O que pode acontecer aí com o petróleo? Isso, vamos só olhar o petróleo aqui e fechou. Então, nós vimos aí o S100, Nasdaq, né? Vimos Bitcoin, vimos ouro. E aí agora, para fechar aqui, vamos ver o petróleo aí. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, essa região. Eu vou jogar para cá, porque aqui é uma região. Vou botar para 1 hora. Pronto. Mais fácil de marcar, né? Aqui é uma região, ó, importante de decisão para ele aí, ó. Opa. H1. Dia 14 do 7/25. Pronto. Uma região de compra aí. E ele já bateu aqui, né? Tá numa região forte aqui agora, onde ele tem interesse aqui pra cima, hein? Tem interesse, tem FGV aqui. Mas não vamos olhar pra isso aí agora, não. Vamos olhar aqui, ó. Eu tô voando. Pronto. Isso aí, logicamente, num gráfico de 1 hora. Aqui eu tenho umas regiões de consolidação dele, ele tá rompendo isso aí, ó. Vamos ver se ele romper aqui. Aqui eu tenho uma comprinha. E aí, depois, eu vou ter compra aqui para baixo. Regiões importantes aqui para ele vir. Que segurou esse preço aí. Ó. Foi difícil dele passar, tá vendo? Tem vários suportes e resistências aí que foram difíceis de passar.
Mas ele fez história aí. Vamos ver isso aí no futuro. O mercado já abriu lá no Nasdaq, né? Vamos ver se ele estopou a gente ou se ele foi lá pagar. Ó, pagou. Já pagou a operação. Abriu aí de fato para cima, né? Tá vendo? Já pagou a operação aí. Vamos ver aqui, ó. É um teste, lógico, né? Então, cadê? Histórico. Estamos aí, histórico da conta. 91 dólares positivos. Então, as operações nesse mês 7 aí que a gente está testando. Pronto, ele abriu aqui, comprei, esperei. Pagou lá a nossa região. Aí agora ele fechou o gap, enfim, pode fazer um monte de coisa. E vamos ver o que ele vai querer fazer. Se ele vai querer voltar ou se ele vai de fato subir aí. Eu não coloquei aqui dentro do ouro a abertura dessa semana. Deixa eu só marcar isso. Cadê? Sexta-feira, domingo, ele abriu aqui, ó. Deixa eu só marcar essa região aqui, para mim ela é importante. Abertura. Eu posso entender que ele tende a vir aqui embaixo, tá? Então marcamos aí o S100, ouro, Bitcoin. Bitcoin não teve, né? Ele não fecha aí. Ele para só uma horinha, ele para só para ajuste, enfim. Vamos ver aí. Bora ver o que pode acontecer agora. O Bitcoin tá muito esticado, né? Mas vamos ver agora aí o que pode rolar. Regiões marcadas da semana. Eu vou avaliando junto com vocês aí. Se esse ouro bater aqui em cima, vale aí uma vendinha, hein? Uma região importante aí. Mas é isso. Tá aí marcado regiões ouro, né? A gente marcou o S100, acabamos de sair aí na posição. Saímos aí positivo. Na hora que o mercado abriu, ele foi lá, pagou. Agora ele pode querer voltar tudo. E Bitcoin, fizemos as nossas marcações aí também. Agora, bora esperar para ver o que vai acontecer aí. Fechou? E Brent, né? A gente marcou aí agora petróleo também. Petróleo tá caindo aí já. Quantos por cento? Petróleo tá caindo. Aqui não vai falar não. Mas eu posso ver aqui, ó. Petróleo tá caindo aí 1,5%. Hoje, né? Hoje. Segunda-feira, isso mesmo. Tá caindo aí 1,5% aí. Nesse momento. Então tá marcadas as regiões aí, vamos aguardar agora, vamos ver. Final da semana eu volto, na verdade na semana que vem eu volto fazendo o quê? Vendo como foi, se eu tive operações nessas regiões e remarcando aí as próximas regiões. Fechou? Tamo junto, até depois do fim e fica aí com as marcações, as projeções da semana. Abraço.